Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal Política com Café. E hoje nós temos a grande honra de receber aqui para um bate-papo bem tranquilo sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a obra, o trabalho do escritor e poeta Augusto Branco. Olha só, rapaz, conversando com você aqui, meu amigo Augusto Branco, e me deu um branco. Mandar um branco você lembra. Tudo bem, meu amigo? Meu amigo Augusto Branco. O Augusto Branco foi o cara que inspirou a Lei Augusto Branco, que já está em vigor em Porto Velho, Rondônia, para valorizar os escritores locais. E também o Augusto Branco, ele é referência nacional e internacional, inclusive na área de poesia que ele atua. E além de ser o diretor do Instituto Agir, que é um instituto de apoio ao terceiro setor, às instituições de terceiro setor. Augusto Branco, muito bem-vindo ao nosso bate-papo semanal. Muito obrigado, Dejani, pela honra, pelo espaço concedido. Deixo aqui o meu abraço aqui para todos os espectadores aqui do Rondônia ao Vivo, né? Para o Andreoli também, né? Nosso chefão aqui. Eliado Lima, nosso grande artista. E assim por diante. Augusto, olha só, você está muito bem falado no Brasil, inclusive fora do Brasil, e seus versos estão sendo usados, sua literatura, eu vou usar assim, porque eu quero que você fale do seu estilo, o estilo que está ganhando espaço no Brasil e no mundo, e está sendo citado, seus versos estão sendo citados por várias personalidades importantes, como atletas, atores, apresentadores de televisão, jornalistas. Fala um pouquinho da sua obra, a que está inspirando o Brasil. Olha, na verdade, hoje, né, nós temos aqui, eu tomei conhecimento de que ajudei a criar um estilo literário novo, né, e eu não sabia disso, né, foi uma pesquisadora lá de Pernambuco que entrou em contato, está fazendo pesquisa a respeito disso, e verificou que eu ajudei a criar um estilo literário chamado micropoesia aforística. Aforística. Eu morreria doido e não saberia disso. Né? Porque como é que é esse estilo literário? Né? É um estilo literário que é curto, é conciso e ele é impactante, e ele tem o poder de pegar e te mover a reflexão, a emoção, a inspiração em poucas palavras. Né? Mas como é que foi que aconteceu isso? Isso aconteceu devido às limitações das redes sociais. Então, tinha ali, por exemplo, na época do Orkut, a gente tinha 1024 caracteres para mandar nosso recado. Então, eu não poderia fazer um texto imenso, eu tinha que estar dentro daqueles 1024 caracteres. Depois, quando veio o Facebook, a gente tinha mais espaço para escrever quanto a gente quisesse, vamos dizer assim. Porém, você percebia que as pessoas só liam as primeiras 4, 5 linhas. Então, não adiantava você mandar um texto enorme, porque a maioria das pessoas não clicava para ler mais. Elas liam as primeiras 4, 5 linhas e já foi. E também percebia-se que as pessoas navegando, descendo tela, né, descendo ou subindo tela no celular, muitas vezes elas não paravam para ler. Elas paravam para ver imagens ou vídeos. Então, você tinha que colocar o seu texto nas imagens ou vídeos para que as pessoas pudessem parar para ler. Senão, elas passariam batido. Né? O texto sozinho ia embora, né? Mas o texto com a imagem chamava a atenção. Né? Ou o texto com vídeo chamava a atenção. Então, você tinha que... Era uma questão de adaptação. E essa adaptação que a gente fez naturalmente, eu digo a gente porque eu não considero, né, jamais que eu fui o único criador disso. Né? Eu não fui o único, não fui o primeiro, mas com certeza foi o que mais massifiquei isso. Porque os meus textos viralizaram imensamente. O poema Vida,
que para quem não conhece começa com aquela frase: já perdoei erros quase imperdoáveis. Recita para nós, fala para nós. Eu li esse teu poema. Quem foi que citou esse poema? Foi declamado pela Ana Maria Braga e pelo Rodrigo Lombardi, especiais de Natal e de Ano Novo da Globo. Exatamente, foi lá que eu vi esse texto teu. Fala para nós, eu acho que o pessoal... Eu vou declamar só o primeiro trecho e o final. O primeiro trecho diz assim: já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. E lá pro final diz assim: bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com paixão. Perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Né? Olha, então, bonito. esse é hoje, né, se não o mais popular, um dos poemas mais populares da internet em português. Né? Tanto no Brasil como em Portugal. Em Portugal, o livro desse poema ficou 26 semanas nos 10 mais vendidos. Né? 26 semanas seguidas. Como se chama o livro? Vida. Né? Vida. Né? Livro Vida. Pessoal, pesquisa na internet. Se você tiver interesse em adquirir o livro do Augusto Branco, tem na Amazon, né? Tem na Amazon. Olha aí, Vida, do Augusto Branco. Continua, Augusto. Né? Então a gente acabou, né, por conta dessa massificação, então certamente, né, eu acabei sendo o maior disseminador desse estilo que hoje domina a internet, que são textos sobre imagens ou textos em vídeos que são curtos, né, e impactantes, e que foi chamado agora de micropoesia aforística, né? Porque não é só um aforismo e não é só uma micropoesia, é a junção dos dois. Olha só. Augusto, o que te inspirou a escrever? Isso está desde criança? Desde criança. Teve um momento de despertar? Fala para mim. Desde criança. E aí nós temos aí a questão da inspiração. Na verdade, quando eu comecei a escrever, foi muito influenciado por Luiz Fernando Veríssimo. Eu li O Analista de Bagé, eu acredito quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, né? E eu achei aquele livro fantástico, né? Muito engraçado, e eu lia para todo mundo, e eu morava numa cidade pequena chamada Lábrea, no Amazonas, e era diversão, né? Pegar e ler O Analista de Bagé para os colegas e para os amigos dos meus pais e etc. E quando acabou, né, o conteúdo do Analista de Bagé, eu digo, bom, então agora eu vou criar alguma coisa aqui também. E comecei a criar para divertir as pessoas. Então eu comecei escrevendo humor, né? Então era para fazer graça, para pegar e fazer o pessoal rir, né? Depois disso, aí eu acabei lendo Contos Escolhidos, de Edgar Allan Poe, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos nessa época. E aí eu comecei a escrever, gostei da questão de pegar e assustar as pessoas, né? Pegar e deixar as pessoas num clima de mistério, quando faltava energia, para contar perto da fogueira, né? Deixar o pessoal assustado. Então, comecei a escrever, né, contos assim na área de suspense, né? Por conta da questão do Edgar Allan Poe. E aí, depois disso, né, a poesia mesmo talvez surgiu quando eu já tinha 12 anos de idade, né? É uma historinha até engraçada, porque eu tinha feito a tradução de um texto em inglês, que era um texto ecológico, falava da importância das árvores para a gente, né? Que as árvores nos fornecem frutos e mesmo assim as derrubam, nos fornecem sombra e mesmo assim as derrubam, aquela coisa toda. E eu fui lá, escrevi o texto, traduzi e escrevi na lousa. Uhum. E aí isso era início de ano letivo, a primeira semana de aula. E aí chegou uma mocinha que era a moça mais bonita que estava lá na escola, leu o poema lá e perguntou quem foi que escreveu isso aqui. Aí o pessoal foi lá e apontou para mim, porque ela perguntou quem escreveu, né? Apontaram para mim. Aí, nossa, você que escreveu? Aí eu disse assim, sim. Aí ela pegou e disse assim, nossa, que lindo, etc, né? Adorei esse poema, adoro poesia, aquela coisa toda, né? Aí percebi que ela estava achando que eu era o autor. Uhum. Aí eu digo, não, mas eu não sou o autor, eu só traduzi, né? Eu coloquei assim, aí ela já ficou tristonha, né? Eu disse assim, não é você o autor? Eu digo, não, bom. Eu digo, não, mas eu escrevo poesia também. Era um gancho. Aí ela pegou assim, então escreve uma pra mim. Aí eu peguei, olhei assim, eu digo, poxa vida, agora me apertou sem me abraçar. Eu digo, tá, calma, escreve assim, mas também não é assim, tem que vir a inspiração. Ganhar tempo, né? E aí
Fui para casa e digo, eu tenho que escrever alguma coisa. Agora eu tenho que escrever um poema, poxa vida, né? E haja lá, escrever só um monte de porcaria. Eu digo, ai meu Deus do céu, eu acabei escrevendo qualquer coisa lá. Cheguei no outro dia, entreguei para ela. Ela achou o máximo. Aí eu digo, eita, pega, escreve outra. Eu digo, poxa vida, e lá vai. Aí comecei a escrever poema por causa dessa guria. Na semana seguinte ela trocou de escola. Não deu nem para chegar nela. Só que foi importante para você, porque quando nós somos desafiados a fazer alguma coisa, é que a gente enxerga um caminho, a possibilidade de chegar. Então, foi importante para você que ela te me desafiasse. colocou na poesia. Exatamente. Né? Me colocou na poesia e foi onde eu realmente, né, demonstrei um talento que eu nem sabia que eu tinha. Olha só. E como surgiu a ideia da Lei Augusto Branco? Vamos falar um pouquinho dela, porque é importante a gente falar dessa lei, que é a lei de incentivo e apoio aos escritores locais, né? Nascido em Porto Velho. Você é nascido em Porto Velho. Sou nascido em Porto Velho. Olha só. Gente, eu explico isso para as pessoas de fora, porque elas não entendem, né? Por que a gente fala que a pessoa nasceu aqui? Porque a maioria das pessoas que moram em Rondônia, principalmente no interior, elas vieram de fora, vieram na década de 70, de 80. Então, é mais comum você encontrar alguém da geração Y, da geração Z, né? De 2000 para cá, de 1990 para cá, que nasceu em Rondônia. Senão, a maioria das pessoas nasceram fora. Porque Rondônia, ela teve esse crescimento através da migração a partir da década de 60, final de 60, e foi mais forte em 70 e 80. Por isso, eu faço questão de explicar, porque quem assiste pensa, mas por que o cara nasceu em Porto Velho? Mas o que tem de diferente, né? O que tem de diferente? É por isso, né? Então, vamos lá. Como nasceu essa lei? A Lei Augusto Branco, ela foi proposta pela nossa professora Isabel Cristina, que, aliás, é uma verdadeira embaixadora da cultura, da literatura rondoniense, uma pessoa que tem promovido a literatura assim em nível internacional, levando escritores daqui para o exterior, né, inclusive para a Itália, para a França, etc. E faz um trabalho assim independente, sozinha, muitas vezes sem apoio de prefeitura, sem apoio de governo. Ela vai na cara e na coragem levando as coisas por aí, né? Isabel, se estiver vendo aí, um abraço. Né, parabéns, obrigado. Então ela percebeu justamente essa necessidade, porque, poxa, o governo e a prefeitura daqui, eles não compram livros de escritores locais, sabe? Às vezes compram aí milhões todos os anos de livros para abastecer as bibliotecas das escolas, mas escritores locais, que tem um monte aqui, mas muitos e bons escritores, tá? Eles não adquirem. Sabe? Então isso daí é uma coisa, foi feita essa lei para abrir os olhos aí, mas até agora ainda não se moveram, né, a respeito disso, não sei, espero, né, que a secretaria tome, né, providência para que realmente possa fazer isso. Por quê? Porque, tudo bem, nós somos um estado novo, né, Porto Velho pode-se dizer que começou sua história também, apesar de que tem 100 anos, né, de existência, vamos considerar que a partir do momento que se tornou o estado de Rondônia, né, que virou capital, que você pode dizer assim, ok, agora está começando, né? E tem toda essa questão da imigração e etc, da questão da identidade cultural, que ainda é muito pequena, né? Mas se você não começar a construir a sua identidade cultural, fortalecer e valorizar isso, você vai fazer o quê? Você vai criar uma população que nunca vai amar, né, o seu lugar. Porque as pessoas precisam de referenciais, elas precisam ter aquilo do que se orgulhar, sabe? Então, se uma população não conhece a si mesmo, se ela não ama, né, o seu lugar, se ela não tem um norte, se ela não tem referências, né, o que vai acontecer? Esse pessoal vai crescer aqui, né, não vai amar esse lugar, na primeira oportunidade vai embora, e nós vamos perder talentos, nós vamos perder pessoas, né, que de repente poderiam estar ajudando a desenvolver mais, né, essa cidade e esse estado aqui de Rondônia. Então nós precisamos realmente pegar e ter esse tipo de lei realmente implementada, né, executada, né, não é lei só de faz de conta, tem que realmente executar isso, para que a gente comece a formar uma identidade cultural aqui, né, para que as pessoas comecem realmente a amar Rondônia de verdade, né, e abraçar a sua cultura e dizer, eu sou rondoniense, ter orgulho de ser rondoniense, porque veja só, gente,
sem querer pegar e me glorificar, né? Mas não é todo dia que a gente encontra um escritor que tem uma relevância em nível internacional, sabe? É muito difícil o mercado literário, muito difícil. É verdade. Né? E de repente você não encontra um livro desse escritor nas escolas. Aí você diz assim, vai, pô, né? E aí é uma coisa que é uma falha grande, né? E eu não estou falando em causa própria, não. Poderia ser qualquer outro, sabe? Poderia ser qualquer outro escritor. Exatamente. Sabe? Porque realmente eu penso que se eu fosse um secretário de cultura e tivesse um escritor nosso que tem uma relevância em nível internacional, nós precisamos de livros desse cara na escola, né? Mas não só, né? Nós precisamos independente disso. Porque, na verdade, nós temos excelentes escritores, e eu tenho certeza, escritores muito melhores do que eu aqui. E eu falo isso sem errar, porque eu sei que tem escritores com um primor literário muito melhor do que eu aqui, mas que de repente não tiveram o mesmo espaço que eu. É questão de trabalho, sabe, que foi feito, né? Mas que estão aí esquecidos. E que se de repente tiver realmente o apoio dos entes culturais, né, públicos, né? Porque a pessoa diz assim, mas por que a prefeitura tem que apoiar? Por que o governo tem que apoiar? Porque isso desenvolve a economia. Né? Nós estamos falando de economia criativa. Né? Vamos lá, só para puxar um gancho aqui, senão não paro de falar, mas veja só a situação. Não, é a hora que eu posso interromper de boa. A questão da economia criativa. Tá fluindo, vai lá. Economia criativa, o que é isso? Muitas vezes as pessoas dizem assim, por que o governo tem que... Por que existe a Lei Rouanet? Por que tem que ter a Lei Paulo Gustavo? Por que tem que pegar e incentivar artista? Veja só, neste ano, por exemplo, o cinema brasileiro empregou mais do que a indústria. Sabe? O cinema brasileiro empregou mais do que a indústria. O PIB do cinema brasileiro foi maior do que o da indústria. Olha só a situação. Gerou 600 mil empregos, para você ter ideia. Sabe? E então você vê que não é só patrocinar um artista, você gera emprego de fato e movimenta a economia no país. Né? Vou pegar um exemplo aqui internacional. Cidade de Verona, na Itália. Pesquisa em Verona, na Itália. Quem nunca foi por lá, né, e quem nunca viu, dá um Google aí, procura lá Verona. Você vai ver que é uma cidade esquisitinha até. Não tem muitos atrativos assim, dizer assim, olha que cidade bonita. Não, é uma cidade típica italiana, praticamente toda marrom, né? Uma praça que não tem uma árvore é um negócio assim meio esquisito até. Né? Porém, ela está sempre nas 10 cidades mais visitadas da Itália. E a Itália é um país super privilegiado, com cidades belíssimas. E Verona, que é literalmente um patinho feio, né? Me desculpem os agentes turísticos aí, mas seria um patinho feio, né? Está sempre entre as 10 mais visitadas. E por quê? Porque um belo dia um escritor, né, foi lá, chamado William Shakespeare, disse que ali viveu Romeu e Julieta, né? O casal, né? Os amantes de Verona. E Verona é vendida, né, internacionalmente como a cidade do romance, a cidade de Romeu e Julieta. Então os casais apaixonados, principalmente os que estão em lua de mel, vão para a Itália, obrigatoriamente passam por Verona, sabe? Para pegar e ver a cidade de Romeu e Julieta. Sabe, ainda que ela não esteja entre as mais bonitas da Itália. Aí vão lá, né, pegar e tirar foto lá com as mulheres com a mão no seio da Julieta. Tem a sacada da Julieta, né, aquela varanda da Julieta lá na casinha, que vai turista lá e paga para tirar foto, né? A mulher lá em cima da varanda da Julieta, o rapaz lá fazendo, né, serenata para ela, declamando versos para ela. E nem sabem que, na verdade, aquilo ali foi simplesmente uma casa que foi escolhida em concurso para representar a casa da Julieta, porque ninguém sabia qual que era. Então a cidade escolheu uma casa e uma varanda e estão lá faturando com isso. Isso é economia criativa. E está lá cheio de versos espalhados de William Shakespeare, tem estátua do William Shakespeare, aquela coisa toda. E isso tudo em quê? Por conta de um livro, por conta de um romance. Quantos romances nós temos, quantas histórias nós temos em Rondônia, quantas histórias nós temos aqui em Porto Velho. Essa estrada de ferro Madeira Mamoré, né, é uma estrada lendária, que nós temos aí documentários e filmes e etc. produzidos, até séries produzidas nela, e nós não exploramos. É verdade. Né? Augusto, tem outra questão que a gente tem que avaliar, porque a sociedade ela deve ser estimulada a se desenvolver em todos os aspectos, econômico, cultural, intelectual, enfim.
E aí a gente vê às vezes um prefeito, um governador investir em um show de qualquer músico, eu nem vou falar qual o segmento, geralmente é sertanejo, paga 500 pau num show lá até esqueci o nome dele, mas chama lá e paga 500 mil reais num show. Cara, com 500 mil reais na cultura, quanto ele não ia incentivar a biblioteca, escritores, teatro, enfim, a arte. E movimenta a economia. Movimenta a economia. Aquilo ali não é para o momento. Quando ele coloca 500 mil reais incentivando esse nicho aqui, ele vai perpetuar aquilo ali. Exatamente. Ele vai crescer e ele nunca para. Investe 500 mil aqui e daqui 100 anos você ainda vai ter o reflexo disso. Agora, investe 500 mil reais num show que é só para o pessoal fazer a bebedeira, aquele momento. É um momento, é um circo. Exatamente, né? É um circo. Né? É a tal da política do pão e circo. Né? É uma falta de visão estratégica ou uma visão muito cínica. Né? Uma visão muito cínica, porque você está oferecendo, né, o velho pão e circo para a sociedade, quando você pode oferecer desenvolvimento econômico e social de fato. Né? Então, se você realmente faz esses investimentos na cultura local, nos grupos de teatro, nos grupos folclóricos, nosso Flor do Maracujá, aquele pessoal dos grupos folclóricos do Flor do Maracujá, totalmente esquecidos, abandonados, vivem passando o pires. Isso é vergonhoso, sabe? Eles não deveriam nunca estar implorando por apoio. Esse apoio deveria chegar ali muito, né, espontaneamente e de forma, né, realmente maciça. Vem ali não uma gorjetinha da prefeitura, não uma gorjeta do governo. Tinha que ser realmente uma coisa grande. Veja só. Nós temos aqui um exemplo de Parintins. Eu lembro até hoje, quando o Amazonino Mendes pegou e resolveu pegar e fazer aquele bumbódromo. Teve gente que criticou, teve matéria no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, detonando, dizendo que era um elefante branco no meio da Amazônia, que a cidade estava com esgoto a céu aberto, a escola aos pedaços, o posto de saúde sem hospital, e detonando o Amazonino Mendes porque ele estava fazendo bumbódromo. Mas ele teve visão, coisa que falta para os gestores em geral. Ele viu que fazendo aquele bombódromo, ele ia atrair turismo, ele ia movimentar a economia daquele lugar e aconteceu. Hoje Parintins tem o segundo melhor IDH do Amazonas, é a segunda melhor cidade para se viver, riquíssima, e vive em torno dos bois, do boi-bumbá caprichoso e garantido. Já retornou ao município 100 vezes mais. Muito vezes mais, e a cidade é maravilhosa. Né? Então, quando o gestor tem a visão estratégica e não quer oferecer simplesmente circo, né? Mas quer oferecer desenvolvimento econômico de verdade, faz isso. Então eu pergunto aos nossos gestores, cadê um espaço decente para o nosso Flor do Maracujá, para os nossos grupos folclóricos, para os bois se apresentarem? Onde está? Quando é que isso vai chegar? Para você ter uma ideia, o segundo maior festa do boi-bumbá do Brasil, se não me engano, é Guajará. O Malhadinho, Flor do Campo. E quantos anos, vários anos assim, ficou sem a festa, sem o festival. Né? Por quê? Porque o governo teve uma época, alguns anos atrás, que o governo não deu incentivo nenhum, eles não conseguiram fazer. Exatamente. Né? Por muitos anos ficou então, sem a festa. Então fica aqui. Né? Fica aqui esse recado. Gente, investimento em cultura não é investir em vagabundo, não. Eu queria um vagabundo desse que emprega mais do que a indústria. Né? Queria um vagabundo desse aqui, que emprega mais do que a indústria. E é lindo, né? Então, eu tive ali em Guajará-Mirim, em 2009, eu acho, 2010, não lembro. Teve o festival lá. Foi a vez que eu assisti. Lindo, cara. Eu fiquei impressionado. Parece que eu estava no meio da floresta e tinha consagrado a ayahuasca. Pois assim, eu estava numa viagem linda lá. É muito fantástico, bonito, né? E olha só, você falou agora da ayahuasca, né? Outra coisa fantástica que nós temos e que atrai pessoas, né? Mas que aqui parece que as pessoas têm vergonha disso, sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma cultura ancestral, né? Que deveria ser muito bem divulgada e muito bem explorada. Né? E não é. Né? Nós temos aqui uma seita, né? Porque eles chamam de seita, né? Mas é uma expressão religiosa, vamos dizer assim, né? Que é única.
né, ímpar. Nós temos uma própria expressão religiosa aqui em Rondônia e as pessoas não falam sobre isso. Olha, não importa se você é evangélico, se você é cristão e etc. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito evangélico aí que pega e fica ostentando a bandeira de Israel, por exemplo. E nada contra o povo judeu, mas veja só, parece que nem lê a Bíblia. O povo judeu, até hoje, não aceita Jesus como seu salvador. Para eles, Jesus não é o Messias. Mas pergunta se o judeu deixa de fazer turismo com o cristão que vai visitar a Terra Santa. O judeu está lá pegando e ganhando dinheiro dele com os cristãos que vão lá visitar e fazer a Via Crucis. Mas vai pregar a Bíblia nas ruas de Israel para que não apanha. Apanha. Sim, existe isso também, né? Mas a questão existe um mercado. E aqueles que estão atentos... A Bíblia, que eu falo é o cristianismo, né? Vai falar do cristianismo... Exatamente. Né? Então, existe essa situação. Né? Nós temos, né, mercados. Então, não é porque você, de repente, é cristão que você não pode, de repente, fazer um turismo em torno da ayahuasca. Sabe? Então, que, inclusive, tem uma filosofia cristã, para quem não sabe. Né? De amor ao próximo, né? De paz, de bem, etc. Né? Então, aqui quero até mandar um abraço aqui para a família Braga, né? Ali o pessoal ali, aqui nós temos o mestre Raimundo Carneiro Braga, né? Eu tenho um amigo que estudou comigo, Raimundo Braga, né? Raimundo Gomes Braga. E abraço aqui, respeito imensamente, né? O pessoal aqui da UDV, né? Da União do Vegetal, que é nosso, é uma cultura nossa, né? E olha, detalhe, eu nunca comunguei com a ayahuasca, né? Nunca, né? Mas eu conheço toda a tradição, conheço a cultura e respeito imensamente e falo bem e promovo para quem quiser conhecer, porque aquelas pessoas são pessoas muito boas, pessoas iluminadas. Então, né? E eles são basicamente universalistas, todos eles, né? Sim. O universalista é a pessoa que respeita e acredita que Deus pode estar em todas as religiões. Eles respeitam todas as religiões. Eu consagrei a primeira vez no ano 2000. E até hoje eu consagro de vez em quando. Mas Rondônia é um estado onde 42% da população é evangélica, outro 40% é o católico é mais tolerante um pouco, mas enfim, eu acho que pela pressão que os evangélicos fazem, porque os evangélicos eles fazem uma pressão muito grande, que eles são... o católico, ele é católico, mas ele não é militante católico. Exato. Né? E o evangélico, ele é evangélico, é militante. E sabe o que eu acho? Eles fazem uma pressão em cima disso e as pessoas ficam tímidas. Então eu vou até aproveitar para falar aqui sobre essa questão do evangélico. Olha, você que é evangélico, eu tenho um livro que eu peguei e reuni todos os evangelhos de Jesus, né, em um só, coloquei eles em ordem cronológica dos acontecimentos e coloquei em linguagem contemporânea. O Evangelho de Jesus está lá. Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu conheço de evangélico que nunca leu o Evangelho, e você vai numa igreja denominada evangélica, e tudo que eles fazem lá é não ler o Evangelho. Eles leem o Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento foi revogado por Jesus. Né? Jesus, quando fez o seu sacrifício, inclusive houve, né, o rasgar do véu lá do templo, simbolizando que aquela aliança estava ultrapassada. A aliança do Antigo Testamento, a aliança com Abraão, né, com Moisés e etc., estava ultrapassada, estava terminada. E agora a aliança era com Jesus. Então você pega o Antigo Testamento apenas como um referencial histórico. Para você pegar e assumir a sua vida, na sua vida você tem que ler o Evangelho de Jesus. Deixa o Antigo Testamento para lá, a não ser que você goste de história. Né? Se concentre no Novo Testamento, que é a nova aliança, a nova e eterna aliança pregada por Jesus. E aí nós temos mais outra situação ainda no Evangelho, para quem pegar e quiser verificar, é que Jesus disse, amai-vos uns aos outros, não armar-vos uns aos outros. Não é para armar, é para amar. Você falou uma coisa interessante. Os evangélicos, os líderes de igreja, eles deixaram o evangelho de Jesus, porque se ele for pregar o evangelho não dá lucro. E eles pegaram Davi, porque eles pregam Davi, que é a prosperidade. Né? Então, o exemplo que se prega, a linha que os evangélicos têm é a de Davi, não é a de Jesus. Inclusive, né, esquecem realmente, né, porque Jesus vai lá e diz, não ajunteis tesouros na terra, e lá eles só querem saber de ajuntar tesouro na terra. Exato. Estão seguindo quem?
É uma questão complicada a religião, né? Mas, ó, eu gostaria de puxar um gancho aqui para a gente conversar. Você falou sobre a cultura local. Eu gostaria de citar um exemplo de um estado vizinho que tem uma cultura forte, uma cultura própria, que se valoriza, lá se valoriza inclusive a ayahuasca, a cultura indígena, o rapé, a medicina da floresta e a biblioteca de Rio Branco, no Acre. Eu estou falando do Acre. A biblioteca de Rio Branco, no Acre, ela tem três, como chama aquele... três lugares que põe livro, assim, Prateleiras ali, três estantes. prateleiras gigantes, estantes gigantes, só de produção literária local, só do Acre. Então, o Acre, você sabia que é o maior celeiro, per capitamente falando, né? Que é um estado com uma população bem pequena, per capitamente falando, é o estado brasileiro que mais tem produção literária, que mais tem intelectuais. Sim, demais. É um celeiro de intelectual. Muito, Acre. muito, muito, muito. Aliás, né, quando você para ali para pegar e conversar com o acreano, o nível é outro, sabe? Às vezes, se você quiser viajar para o Acre, você dá uma lida primeiro para você poder ir lá conversar com o pessoal. Exato. Eu tenho um amigo lá, o Correinha, abraço Correinha. O Correinha, ele é presidente, ou esteve presidente da Fundação Cultural do Acre. Cara, você fica até constrangido de conversar com o cara pelo nível intelectual incrível, cara. Então, eles têm um nível intelectual muito alto no Acre. Sim. Uma cultura forte, uma culinária própria, e eles valorizam as coisas que a gente deixou de valorizar. E estão prosperando e Estão bem se prosperando desenvolvendo. muito. Hoje, eu acho que ainda, já faz um tempo que eu não vou a Rio Branco, mas da última vez que eu fui lá, estava colocando Porto Velho no chinelo. Tá? Com certeza. A última vez que eu fui lá para Rio Branco, estava colocando Porto Velho no chinelo. Tá? Porque é aquela questão, valoriza a sua cultura, né? Valoriza a sua cidade. Exato. Sabe? Então, está bem atrelado uma coisa a outra. Sabe? E aqui não, aqui de repente o que acontece? Como você não tem a valorização cultural, então você não tem amor pelo lugar onde você está, então você vai e joga lixo na rua, né? Você deixa crescer mato na calçada, né? Você depredra, né? Depedra, você quebra as coisas, então acontece isso. Então isso falta realmente a questão do amor pelo lugar, e esse amor pelo lugar vem pela valorização da cultura. E eu ouso dizer um pouquinho mais, eu acho que é falta de raiz. As pessoas não querem... Quando vieram para cá, elas vieram com a ideia de ganhar dinheiro e voltar para a terra delas. Então elas valorizam o que está lá. Eu sei porque eu cheguei em 88 aqui e a maioria das pessoas diziam: eu vim trabalhar, vou investir na cidade de onde eu vim, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Nordeste, onde for o Paraná, eu vou investir lá para depois voltar. Então eles esqueceram de estender as raízes aqui e fortalecer a cultura. Sim, eu já vi muito isso acontecer. acontecer, já vi isso muito acontecer, e é por isso que é muito importante, né, que se trabalhe isso nas escolas. Né? Porque você, dificilmente, papagaio velho não aprende truque novo, é difícil, né? Então você precisa educar as crianças, né? Precisa educar as crianças. Então a valorização da cultura começa nas escolas, esse enraizamento, né? Vai ser pelos mais jovens, né? Não adianta muito querer pegar e criar a raiz no camarada que já está com 50 anos de idade, que ele é gaúcho, está no calor de 40 graus e ele está tomando chimarrão, que não vai rolar. Tem que ir realmente pelas crianças. Não, mas qualquer transformação, acredito, Augusto, é gradual e leva tempo. Tem que ser pela educação mesmo. E outra coisa, para desenvolver a intelectualidade, um dom de escritor, de poeta, enfim, para haver esse despertar, tem que ter leitura. Você falou que você leu o gaúcho lá, como é? O Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Você leu Luiz Fernando Veríssimo, um grande escritor. Você deve ter lido vários outros, né? E também, assim, muito bons. Então, você só desenvolve esse lado seu se você lê. É difícil, como você, sem ler, você vai desenvolver isso. E, inclusive, você falando isso, né, e nós estamos vivendo numa época em que as pessoas leem cada vez menos, né? O Brasil já lia pouco e agora lê menos ainda. Estamos, né, sempre nos últimos lugares em questão de leitura e interpretação de texto.
É, oficialmente, é dito que nós temos cerca de 30% de analfabetismo funcional no Brasil, pessoas que leem e não entendem o que leram, né? Mas para mim, eu acho que é um pouco maior, porque você vai lá e coloca, como eu trabalho muito com vendas na internet, então você coloca um anúncio lá e diz assim, vendo bolo de chocolate, R$ 10, né? Não entrego em casa. Aí a pessoa diz assim, o bolo é quanto? O bolo é de quê? Entrega em casa? Eu digo, pô... Tudo que você explica no anúncio, você tem que explicar depois nos comentários. Exatamente. Então é uma coisa assim absurda. Então isso é analfabetismo funcional, né? Acho que é 30%. E na verdade eu penso que é bem maior. Eu penso que há graus de analfabetismo funcional, inclusive entre as pessoas que estão com nível superior. Eu diria que até entre muitos dos nossos juízes, inclusive daí muitas falhas na justiça, é analfabetismo funcional. É verdade. Inclusive, tem um juiz aí que é um senador que você não consegue arrancar dele uma frase coerente e inteligente. Pois é, eu penso que os nossos doutores do Brasil, né, de todas as áreas, precisam urgentemente aprender a ler. Exatamente. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para falar. Eu disse que não tem como você se tornar um poeta, um escritor, um intelectual sem ler. Mas eu quero só fazer uma exceção aqui. Você conhece Patativa do Assaré? Sim, claro, né? Pois é, Patativa do Assaré é semi-analfabeto e é um dos poetas mais conhecidos. Luiz Gonzaga, outro também, né? Então, Luiz Gonzaga também. Então a veia poética, né? Ela é uma coisa que ela não faz distinção. A poesia ela não tem preconceito, mas agora o primor literário vem de outra coisa, vem realmente da leitura, né? E o desenvolvimento disso, né? Então, é claro que nós vamos ver a poesia, né? Inclusive Luiz Gonzaga, eu lembro perfeitamente do dia que o meu pai chegou com o disco do Luiz Gonzaga, né? Aquele vinil, né? Pediu para eu colocar lá. Ele disse que era para eu colocar a faixa lá, não sei das quantas, não lembro mais exatamente, mas se era a primeira, segunda, terceira, mas ele coloca a faixa tal, é uma música muito bonita, vem ouvir aqui comigo. Era Asa Branca, né? Então eu sentei lá no colo dele e estava ouvindo Asa Branca e me chamou muita atenção naquela época, eu devia ter talvez, acho que 5 para 6 anos de idade, né? Que um verso que até hoje me toca muito, que diz, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei meu coração. Veja só, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, coisa mais linda de se dizer. Verdade. Né? Uma poesia assim, elevadíssima, né? Vindo de um sertanejo, né? Sem instrução, né? Mas com a poesia na veia. Né? Rapaz, e o Luiz Gonzaga é mais grande do que a gente consegue ver. Meu segundo nome é Luiz. Meu pai deu por conta de Luiz Gonzaga. Olha, que fantástico. E desde criancinha, eu via um pôster, eles chamavam de pôster, aqueles que eles compravam nas livrarias, nas bancas. Meu pai moldurou um pôster do Luiz Gonzaga na sala de casa. E nós somos do Sul, paranaenses. Que coisa, né? E o meu pai era muito fã do Luiz Gonzaga. Coisa linda, né? Para você ver, né? Como transcende, né? É muito grande a influência cultural, Gonzaga, né? A influência cultural, enfim, a poesia dele é muito grande. Uma coisa maravilhosa. Então é isso, nós temos aí essa questão da cultura, né? Eu penso que deveria ser vista como política de desenvolvimento, né? De país, de estado, de município, né? Nós tivemos agora o resgate do Ministério da Cultura e tudo mais, mas hoje nós estamos aí, né, no teu programa aqui, Política com Café. Você né? viu que tudo descamba para política. E não tem Qualquer jeito, né? assunto. Não tem Tem jeito. que falar de política. Né? Então a gente espera, né, que os governantes daqui de Rondônia, né, o nosso prefeito Léo Moraes, né? Prefeito Léo Moraes, vamos implementar a Lei Augusto Branco. É uma lei boa, é uma lei importante para o município. Vamos implementar, prefeito? A gente confia em você. Vai Porque, dar certo. na verdade, não precisaria de lei para isso, né? Eu acho que é uma questão de bom senso, de gente que ama realmente o lugar onde mora, de querer valorizar as suas expressões culturais.
coisa que o Léo já tem procurado fazer, né? Sim. Já tem procurado fazer, tem feito um trabalho muito bonito, né? Tem feito um trabalho muito bonito, até ele está ficando bonito, né? O Léo Moraes tem, na aprovação dele, que é muito grande, ele tem 50% de ótimo. Então, de cada 10 pessoas de Porto Velho, 50 Sim. consideram ele um ótimo prefeito. E, então, está muito bem e avaliado. ainda bem que não desistiu, né? É, Ainda bem que não desistiu. Então, realmente, ele tem feito um trabalho excelente. Parabéns, prefeito. Né? A gente reconhece, né? E acreditamos que você realmente, continuando nesse ritmo, vai ser reeleito prefeito e vai acabar chegando a governo desse estado. e bem merecedor. Agora, tem dois assuntos, Augusto Branco. O primeiro, depois nós vamos falar do Agir. Ele tem um instituto muito importante que atende o terceiro setor. Mas antes eu quero falar da culinária. Você sabia que você não consegue conversar mais de meia hora com alguém aqui de Porto Velho, principalmente os mais antigos da cidade, sem falar de culinária, sem falar de comida, porque é um povo apaixonado. O Acre mais ainda. O Acre, você não fala 20 minutos com uma pessoa sem falar de um prato, de uma comida, de alguma coisa relacionada à gastronomia. Augusto, qual a sua análise sobre a nossa culinária riquíssima aqui de Porto Velho? Olha, na verdade, eu trabalhei num barco de turismo, e então eu recebi muitos turistas aqui em Porto Velho. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, né? Minha mãe, Dona Rosa, deve estar vendo aí. Abraço, mãe. Né? Momento Xuxa, né? Beijo pra mamãe. Ah, que legal. Mas já que você falou da sua mãe, a maioria das pessoas, tirando os indígenas que estavam aqui desde há milênios, depois vieram os quilombolas e depois veio o povo do Nordeste, depois veio a migração do Brasil inteiro. Sua família veio de onde? Minha mãe do Amazonas, meu pai também, né? Mas meus avós do Nordeste, Aham, né? Então, e eu nasci aqui. certo. Né? Então, o que acontece? Voltando aqui, né? Recebemos muitos turistas no barco, e não só, né? Pessoas assim também que me conhecem, vêm para cá e etc. E vários já disseram que foi a melhor culinária que eles encontraram no Brasil, foi aqui em Rondônia. Alguns já me disseram até que foi a melhor culinária no mundo que eles encontraram, sabe? Porque realmente aqui nós temos excelentes cozinheiros, você encontra restaurantes de culinária de todo mundo aqui em Porto Velho, e boa culinária, né? Mas no que diz respeito à culinária amazônica, né, que já está sendo até gourmetizada, né? Eu penso, né, que nós servimos um peixe, olha, não vou sem querer comprar briga com a Amazonas, com o Pará, com a Acre, etc., mas já comprando, o peixe daqui é mais gostoso. Você está falando do tambaqui. Exatamente, né? Cara, o tambaqui é o melhor peixe do mundo, cara. De todos os peixes que eu comi, mesmo do mar, de qualquer lugar, qualquer peixe, não se compara ao tambaqui. E uma coisa que eu faço questão de mostrar para as pessoas, tem até um camarada chamado Frederico Lapenda, que é um produtor, brasileiro, mas ele é um cineasta de Hollywood, é o cineasta que mais produziu filmes em Hollywood, esteve aqui em Porto Velho comigo. Ele provou o tambaqui, né, o pirarucu, ele adorou um prato, foi criado aqui, né, que se chama pirarucu rondon, né, que foi vencedor de um concurso promovido pelo antigo secretário Júlio Olivar, né, venceu esse concurso e ele ficou apaixonado por esse prato, sabe? Diz que é uma das melhores coisas que ele já provou na vida, sabe? Então é uma coisa muito interessante que a gente tem aqui. Nós temos uma culinária fantástica, nós temos excelentes cozinheiros aqui em Porto Velho, né? Aqui em Porto Velho. Apesar de que Cacoal tem um festival gastronômico e tudo mais, né? Mas Porto Velho tem cozinheiros realmente nível Masterchef, como já nós tivemos um representante lá, né? Verdade. E você citou o Júlio Olivar. Júlio Olivar também é um escritor lá de Vilhena. Exato. Ele foi secretário aqui de Educação, depois de Turismo. E ele é escritor também, né? Tem alguns livros do Júlio Olivar. Trabalhei com ele, né? Uma pessoa realmente maravilhosa, né? Um paladino aí da cultura, né? Da literatura, né? Criou aqui também uma academia de letras também. Sim. Foi presidente dela e tudo mais, né? Fui convidado, inclusive, para a academia, declinei. Né?
né? Augusto, então vamos continuar nosso papo livre aqui. Você declinou da academia. Declinei. Academia Rondoniense, Sim. de Porto Velho. Declinei. Porque eu não me sentiria útil, né? Então eu não teria tempo de estar me dedicando às atividades, etc. E eu costumo dizer assim, se for só para figurar, eu prefiro não entrar, dar espaço para outro, né? Ir lá e fazer acontecer. Você é um cara muito discreto. Eu soube que você recusou uma entrevista, se não me engano, com a Ana Maria Braga ou com o Faustão. Na verdade, foi quando houve a declamação do meu poema Vida no Fausto Silva. Uhum. Né? O ator Rodrigo Lombardi declamou isso no Ano Novo, a Ana Maria Braga tinha declamado no Natal. E a produção do Fausto Silva, em seguida, queria que eu fosse lá, inclusive, né, para gravar o programa. Eu disse, não, só divulgar o meu livro aí já está de bom tamanho. Aí foram lá no outro programa, divulgaram o livro na vitrine do Faustão, aquela coisa toda. Né, então, tá, beleza, isso aí para mim tá bom, porque eu penso que o foco tem que ser na obra. Inclusive, né, já falei para você, essa é a última entrevista que eu estou concedendo, né, então, durante toda a minha carreira literária, né, 20 anos de carreira literária aí, eu concedi pouquíssimas entrevistas, eu acho que dava ali 7 entrevistas, né? Nesse ano eu concedi com essa daqui 5, então já está dando 12 entrevistas. Já tem entrevista demais. Vocês estão vendo o privilégio que nós estamos tendo aqui de receber o Augusto Branco no nosso Política com Café. Isso é uma grande honra, porque o Augusto, ele disse que vai parar de dar entrevista. Olha só, sim, rapaz. Sim, eu pretendo parar sim, porque eu penso o seguinte... que mais importante é a obra, né? O foco tem que ser na literatura, né? No que está escrito, não na minha pessoa. Minha pessoa não interessa, ainda mais todo feioso. Se eu for pelo menos bonitão assim como você, ainda dizia. Não, você é um cara muito interessante e bonito, pode ter certeza disso. Minha esposa também acha, né? Agora... um beijo aqui para Dayana, minha esposa. Olha aí, Dayana. Olha só, Augusto, vamos falar um pouquinho do Agir, do seu instituto. É um instituto, o Agir, né? O Instituto Agir é uma associação de profissionais liberais, sem fins lucrativos. Foi criado, né, idealizado pela minha irmã Rosana Vieira, que foi... Não é o partido político Agir. Não. O Agir é uma associação. Exatamente. Então, a Rosana, minha irmã, foi superintendente de ações estratégicas do governo de Rondônia, pegou uma expertise muito grande, né, teve a ideia de criar esse instituto, no qual hoje estou na presidência. É quase como se fosse um instituto familiar, sabe? Está cheio de irmão, sobrinho, mas também tem vários outros profissionais oriundos, aí, geralmente do governo do estado. Então, a gente trabalha para melhorar, modernizar a gestão pública, porque a gente pensa que quando a gente melhora a gestão pública, melhora todos os serviços oferecidos para a população. Né? Então, a gente faz planejamento estratégico, reforma administrativa, PCCR, né? Treinamentos, capacitações diversas, não só para a gestão pública, mas também passamos a estender a nossa área de atuação para o terceiro setor, para as entidades sem fins lucrativos também, como a APAI, AMA, né? Fundação Canaã, né? Várias entidades aí que muitas vezes estão aí desassistidas, às vezes elas estão irregulares, às vezes tem recurso disponível para elas trabalharem, né? Fazerem os seus serviços assistenciais, mas elas não conseguem, né, captar esse recurso por falta, né, de uma documentação adequada, falta de um projeto, etc. Então a gente acaba auxiliando essas entidades para que elas possam receber esses recursos e possam estar fazendo o bonito trabalho que elas desenvolvem junto à população. Aí você atende as empresas, dá curso, treinamento e assessora, inclusive. Assessora, ajuda a fazer... consultoria. Por exemplo, às vezes tem uma entidade lá que ela está com o estatuto defasado, ou a documentação não está em dia, precisa fazer um projeto para conseguir pegar um recurso no governo federal, faz o projeto, né, faz a prestação de contas, o acompanhamento, às vezes ajuda até na execução. Olha só, e para quem não sabe, é importante dizer que o terceiro setor são as organizações não governamentais, mas que atendem o público, é o braço social que alcança onde o Estado não alcança. Então, o primeiro setor é a administração pública, o segundo setor é o mercado econômico,
de um modo abrangente, né? E o terceiro setor são as organizações sociais que vão resolver as questões sociais próximas deles. Por exemplo, uma associação de igreja, uma PAI, Hospital do Câncer, uma ONG, uma associação de mulheres. A AMA, que atende os autistas. Nós temos da Fundação Canaã, que atende idosos e dependentes químicos. Né? Então, geralmente elas fazem trabalhos voluntários. Exato. Né? Fazem trabalhos voluntários. O recurso que entra lá é só para custear os projetos mesmo. Irmãs Marcelinhas. Exato. Então, o terceiro setor vem crescendo muito e vem atendendo muito bem a população. E sem o terceiro setor, o Estado jamais alcançaria essas pessoas que realmente precisam. E quem está envolvido no terceiro setor são pessoas próximas à sociedade, à comunidade. Né? Exatamente. Então, elas sabem dos problemas e elas trazem. E o Instituto Agir, que é a Associação para a Gestão, Inovação e Resultados, né? A gente auxilia essas entidades a conseguir os recursos para estar desenvolvendo seus trabalhos. Olha só. Augusto, e na área de... Vamos expandir aqui. Nós falamos da questão da educação. Você foi professor, né? Eu dei aula desde criança, na verdade, né? Eu comecei dando aula de reforço escolar, depois acabei dando aula em curso pré-vestibular. Hoje, né, acabo dando treinamentos na área de marketing digital, né? Você é um professor a vida toda, eu gosto de ensinar, né? E na questão da educação, eu penso realmente que é o nosso grande motor do desenvolvimento de qualquer região, qualquer cidade, estado, país que quiser se desenvolver de verdade, tem que levar muito a sério a educação. E é engraçado que ouve-se muito falar disso, né? Ouve-se muito falar disso, e aí vão lá e dão um exemplo, o exemplo da China, o exemplo da Coreia, mas ouve-se falar muito, fala-se muito, faz-se pouco, né? Hoje, né, as escolas, elas têm, se você for ver a Secretaria de Educação, qualquer uma, geralmente ela tem um orçamento que diz assim, é o maior orçamento do Estado, é o da SEDUC, é o maior orçamento da Prefeitura, é o da CEMED, né? Geralmente é saúde e educação que tem o maior. Deveria ter mais, porque você trabalha todo tempo no limite, vá pegar a direção de uma escola para você ver, né, o sacrifício que o diretor faz para conseguir dar uma merenda digna para as crianças. E quando eu falo de merenda, gente, é engraçado, né? Tem uma música, né, do Paralamas de Sucesso, né, que eu acho que é brasileirinha, alguma coisa assim, que ele fala assim que o caboclo presidente está trazendo a solução, né, e muita comida para curar a educação, né? Olha, gente, isso é muito sério. Merenda escolar é fundamental. É revoltante você chegar numa escola e só ter bolacha com suco artificial para a criança merendar. Às vezes é a única refeição daquelas crianças. Nós vivemos num país muito pobre, sabe? Eu visitei quase 400 escolas daqui de Rondônia, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, né? E há casos, às vezes, assim, que a criança estava ali e diz assim, ouvi irmãzinha dizer, olha, come tudo porque a gente não tem comida em casa, sabe? Então, gente, a gente precisa realmente ter mais recursos para a educação, sim, porque apesar de que é o maior recurso nas prefeituras e nos governos, é sempre dentro do limite da manutenção da escola. E às vezes o ronco do estômago vazio é mais alto do que a voz do professor. Experimente passar um dia sem comer, ou experimente pegar e fazer só uma refeição no dia, e ir lá trabalhar, estudar e ver se você acha legal. Complicado. Você não consegue, você não consegue. Mas tem uma questão cultural que a gente deveria também... Eu não sei como trabalhar isso, mas às vezes eu vejo falta incentivo em casa para o aluno e às vezes o aluno não consegue ver a importância de estudar. E às vezes ele acha que estudar é um videozinho de WhatsApp, aquilo ali ele está aprendendo. Então também tem uma questão cultural aí. Eu tive a felicidade de ter pais que sempre valorizaram muito a educação. Meus pais não tiveram instrução. Tá? O meu pai só fez o prezinho e a minha mãe estudou até o 3º ano do ensino fundamental, né?
Então, e venceram na vida e sempre valorizaram muito a educação porque eles consideravam que aquilo é que ia fazer a gente, né, ter uma vida melhor. E todo o dinheirinho que eles ganhavam, eles compravam livros, né? O dinheirinho que sobrava, eles compravam livros para colocar à disposição da gente na estante. E aquela estante era a nossa internet. Né? Então, qualquer tempo vago que a gente tinha, ia para os livros. Né? Então, realmente, a questão de o pai ter essa consciência é importante, por mais pobrezinho que seja. Se puder pegar e estar incentivando, né, o seu filho, é importante. É difícil para um cidadão ganhar um salário mínimo? É difícil. É difícil. Né, porque às vezes não sobra para nada. Né, então, como que ele ainda vai e compra um livro? É difícil, mas você de repente pode estimular a criança a ir na biblioteca da escola. Né? Eu lembro de algumas vezes que o meu pai chegava e pegava algum livro e me chamava e dizia assim, ó, filho, o que está escrito aqui? Ele sabia, né? Ele conseguia ler, sabia ler e escrever, apesar de só ter feito o prazer, mas ele pedia para eu ler porque ele queria ver eu lendo. Olha, ele queria estimular que eu lesse. Isso é importante. Né? Então, de repente, você vai lá e pega uma revistinha, qualquer coisa, filho, lê. Lê aqui para mim. No meu tempo era gibi, meu pai comprava gibi para gente, inclusive eu aprendi o espanhol. Eu sou até bom em espanhol. Né? Eu aprendi porque meu pai trabalhou no Paraguai há um tempo e ele levou muito gibi do Paraguai para cá. Então, realmente, falta a questão da cultura, dos estímulos? Sim, falta. Falta, mas especialmente para a camada mais pobre da população, é realmente muito difícil você oferecer esse estímulo. O pai e a mãe estão ali, muitas vezes, matando um leão por dia, às vezes não consegue matar o leão. Aliás, muitas vezes não consegue matar o leão, né? E ainda ter que lidar com isso é muito complicado. Mas tem mais uma outra situação, a educação vai mudar radicalmente agora, nessa nossa década agora. Todo esse nosso sistema de educação já está defasado há muito tempo e agora vai ficar totalmente obsoleto. Né? Essa educação que nós temos, que é uma educação focada em ensino de disciplinas, que não desenvolve o pensamento crítico, que não faz com que a pessoa realmente se torne um bom cidadão, que não agrega valores, que não educa de verdade. E eu não estou fazendo uma crítica aos professores, dizendo que os professores são ruins, não é isso, é o sistema. O nosso sistema ele não foi feito para fazer as pessoas pensarem, o nosso sistema foi para pegar e criar funcionários. Sabe? A ideia do sistema educacional ele foi formatado para criar funcionários, para criar empregados, para servir ao comércio e à indústria. E isso é um pensamento lá do Rockefeller, lá atrás. Sim. Sabe? Então, o que acontece? Todo esse sistema está indo para a ruína agora, por quê? Por conta do desenvolvimento tecnológico. A robótica e a inteligência artificial vem aí para acabar com todo o funcionalismo, com toda essa mão de obra empregada. Logo, logo, nós teremos aí mais de 60% dos empregos que existem hoje estarão desaparecendo. E principalmente as funções mais básicas e repetitivas. Caixas de supermercado substituído por caixa eletrônico. Né? Empacotador vai ser substituído por robô. Garçom está sendo substituído por robô. Né? E até mesmo funções mais intelectuais. De repente, um assessor de um advogado hoje pode ser substituído por um chat GPT da vida ou coisa parecida, sabe? Daqui a pouco os juízes não vão precisar ter 300 assessores, vai ter um ou dois só, porque a IA vai fazer uma cacetada de trabalho para ele, ele só vai ter que decidir, sabe? Então, as funções dos empregos eles vão sumir. Logo, essa escola que está voltada para criar empregados também vai ter que se reformular. Então, o que a escola vai ensinar? Qual vai ser a função do professor? A função do professor agora provavelmente vai ser moralizante ou de estar desenvolvendo talentos mais humanos, né? Desenvolver a criatividade, desenvolver o senso crítico, desenvolver capacidades, quem sabe, gerenciais, porque gerentes ainda serão necessários, né? Mas aquele empregado bitolado, que a função era apertar parafuso e etc., isso está com os dias contados. Né? Então a escola vai ter que ser toda reformulada e eu pergunto, né, onde estão as pessoas que pensam a educação nesse país, né, para reformular e adequar essa educação para o que está por vir. Porque as nossas crianças, os nossos jovens não estão sendo preparados para essa revolução da tecnologia que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz. Está todo mundo, né, sendo educado num sistema, né, numa metodologia totalmente obsoleta que não vai responder às necessidades do novo mercado. E essas pessoas vão se tornar pessoas inúteis diante do mercado, sabe? Simplesmente vão ficar desempregados e vão viver do quê? De renda universal do governo? Sabe? Né? Então,
é preciso repensar a educação, sabe? Então eu faço esse chamamento agora, né? Aqui para os nossos profissionais de educação, para os nossos secretários de educação, é preciso pensar a nova educação, a educação para o século XXI. Olha só, pessoal, eu estava tão empolgado que passou do tempo aqui, mas a vontade é ficar 3 dias aqui conversando com o Augusto Branco, porque o assunto não se esgota. O cara sabe muito e eu estou aprendendo um bocado aqui. Está sendo muito rico esse nosso bate-papo, Augusto. Que bom. Nós falamos de cultura, de turismo, de educação, enfim. E a gente está caminhando para o final porque eu sou obrigado a encerrar, senão eu ia ficar aqui contigo, Augusto. Ainda mais sabendo que você não vai mais dar entrevista. Não vou mesmo. Eu queria explorar muito isso. Eu quero lhe presentear. A gente estava falando sobre personagens locais, né? A história do Chico Território. Esse aqui é uma biografia do Chico Território. Ele é um cara que trabalha a medicina da floresta desde criança, lá em Costa Marques. É um rezador também Olha que lindo. Da procissão do divino. Olha, que coisa quando não fantástica. tinha médico lá, era ele que atendia as pessoas. Tem um resuminho aqui na contracapa. Muito obrigado. Você fez a biografia dele. Isso. Eu levei ele lá para Santa Catarina, ele ficou 20 e poucos dias lá em casa. Muito obrigado. E contando a história dele, eu escrevendo. E olha que fantástico. Todos os direitos autorais são do Chico. Qualquer arrecadação com esse livro vai para o Chico Território, que é uma lenda viva do Vale do Guaporé, lá de Costa Marques. Que lindo, obrigado. Nasceu lá e aprendeu com a vozinha dele, desde os 6 anos de idade, a curar pessoas com a medicina da floresta e com reza. Muito obrigado. O Confúcio Moura fez o prefácio desse livro. Olha que legal. Conhecia ele e fez questão de Doutor escrever. Confúcio, uma pessoa especialíssima para a nossa família, para mim, para a minha família. Muito obrigado por tudo, doutor Confúcio, que você já fez por mim e pela minha família, né? Acreditando sempre no nosso potencial profissional, né? Então, muito obrigado. E esse outro livro é um livro mais técnico, com linguagem de programação. Olha que interessante. E de coaching. Eu escrevi com base nas palestras, nas oficinas, e esse é um presente para você. Os 2 livros, eu já tenho a 2ª edição desse pronto, está bem maior e bem mais... Esse aí eu escrevi a toque de caixa, meio rápido, né? Vou ler isso aqui, quem sabe me candidato aí a deputado. Ótimo. Ué, Augusto Branco, por que não? Né? Por que não? Né? Você é um cara que merecia estar lá e ter estar lá no público debatendo essas ideias, porque você tem Mas muitas. muito obrigado, né? Eu te passei o Calliope, né? Você chegou a ver lá? Sim. O Calliope é um livro que reúne a maior parte dos meus poemas e aforismos, né? Então Isso. É um livro muito bacana, você pode ler ele de forma aleatória, tá? Não precisa ler ele... Não tem a sequência. Não, assim. não tem sequência. Olha então só. você pode abrir em qualquer página e manda abraço. Ele mandou o e-book lá do Euforismo, né? Do Calliope, né? Calliope, perdão. Do Calliope. E eu ainda não li. Está lá guardadinho para no momento certo eu ler. Então, ficamos por aqui. Augusto, então, né, meu rei? Obrigado, tá? Foi uma honra te receber aqui. Você viu que o papo é bem descontraído, porque é um podcast. Isso aqui não é um jornalismo e eu não sou o William Bonner, então não tem formalidade nenhuma. A gente troca ideias e tá tudo certo. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A honra é toda minha. Né? Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço para todos aqui e até mais com a graça de Deus. Amém. Pessoal, obrigado. Abraço.